No coração da Europa, reside uma nação que pode ser considerada verdadeiramente moderna. É um lugar onde as pessoas desfrutam de liberdade, com estradas bem desenvolvidas e uma arquitetura deslumbrante. Muitos de vocês talvez reconheçam este país por sua famosa cidade, Viena. Alguns podem até confundir, mas a Áustria não possui litoral. Embora não tenha saída para o mar, a Áustria faz fronteira com diversos outros países. Um dos seus vizinhos mais populares ao norte é a República Tcheca. A leste, faz fronteira com a Eslováquia e a Hungria. Como muitos sabem, o Acordo de Schengen facilita a travessia de fronteiras entre esses países dentro da zona Schengen. Ao sul da Áustria, encontram-se a Eslovênia e a Itália, enquanto seus vizinhos ocidentais são a Suíça, Liechtenstein e a Alemanha. Isso significa que um residente austríaco, desejando passar um fim de semana rápido, pode facilmente viajar para esses países vizinhos e desfrutar do que eles têm a oferecer. Ao observar mais de perto Viena, a vibrante capital, você descobrirá que, como muitas outras capitais, ela é elegantemente dividida por um rio considerável, o Danúbio. A parte central da cidade, onde a vida pulsa, está localizada ao sul do rio. É ali que se encontra um grande aeroporto internacional e inúmeras atrações turísticas famosas. A porção ocidental da cidade pulsa com eventos culturais, históricos e sociais, o que a torna o coração de Viena. Desde palácios majestosos até mercados movimentados, esta área incorpora a essência da rica herança da cidade e sua dinâmica moderna. A população de Viena é bastante aceitável para uma capital, com cerca de 2 milhões de habitantes, entre registrados e não registrados. Considerando que a população total da Áustria é de 9 milhões de pessoas, quase um quarto dos residentes do país vive nesta cidade ou em seus arredores. A área da Áustria abrange 84 mil quilômetros quadrados, entre os quais se encontram cidades conhecidas como Graz e Salzburgo. Apesar do pequeno número de cidades, a Áustria utiliza suas terras de forma eficiente, pois 62% do território é ocupado pelos Alpes. Dada a população, há terras livres suficientes para o desenvolvimento urbano. Se você acompanha o futebol, certamente já ouviu falar de equipes como Áustria-Viena, Rapid Viena, Sturm Graz e Salzburgo. Essas equipes representam as respectivas cidades do país. Retornando a Viena, vale ressaltar que, no ano de 2024, diversas empresas de pesquisa a reconheceram como a cidade com a melhor qualidade de vida do mundo. Mesmo que nem sempre esteja em primeiro lugar, Viena permanece consistentemente entre as 5 cidades com a melhor qualidade de vida no mundo. Além disso, no ano de 2018, Viena também foi escolhida como a melhor e mais habitável cidade do mundo. Viena frequentemente compete nesse quesito com Zurique. Portanto, tanto os austríacos quanto aqueles que se mudam para a Áustria em busca de uma vida melhor devem se sentir felizes. Zurique, na Suíça, e Viena, na Áustria, são o orgulho da Europa nesse aspecto. É claro que falaremos sobre a beleza e a atmosfera de Viena, mas também é importante notar que, apesar do pequeno tamanho da Áustria, ela possui uma das histórias mais antigas e ricas. Acredita-se que o nome Áustria apareceu pela primeira vez no ano de 996 e derivou da palavra alemã Osterreich. Na verdade, os alemães chamavam seu país de Österreich, que em inglês significa País Oriental. O nome Áustria é, essencialmente, uma versão latinizada do nome original do país. Nos séculos seguintes, surgiu uma dinastia significativa, trazendo glória e fama à Áustria. A poderosa dinastia austríaca dos Habsburgos foi um dos maiores estados do século XV e, ao longo de décadas, lutou contra outro grande império, o Otomano. Após o reinado dos Habsburgos, os impérios austríaco e austro-húngaro continuaram a exercer uma influência significativa na história mundial. Então,
começou a Primeira Guerra Mundial, que mudou drasticamente o cenário político e marcou o fim da Era dos Impérios. Hoje, a maioria de seus antigos estados, incluindo a Áustria, se transformou em repúblicas e democracias, o que reflete um profundo afastamento do passado imperial. Atualmente, a Áustria é um dos países mais prósperos do mundo, com um alto nível de renda per capita. Várias fontes a incluem entre os 15 países mais ricos. Por exemplo, de acordo com a Forbes, a Áustria ocupa o 14º lugar na lista dos países mais ricos em 2024. Isso significa que a renda anual per capita na Áustria é de aproximadamente 59 mil dólares. A Áustria também é um forte player na área de produção e branding. Marcas mundiais famosas como Red Bull, supermercados Spar e joias Swarovski estão sediadas na Áustria. A propósito, sobre supermercados. Se você visitar a Áustria, especialmente Viena, não encontrará grandes supermercados abertos aos sábados e domingos. Portanto, se você estiver planejando uma visita curta de fim de semana, prepare-se para cuidar das compras com antecedência. Certamente, todos vocês sabem que o idioma oficial na Áustria é o alemão. Uma parte significativa da população fala o dialeto bávaro do alemão. As línguas eslovena e húngara também são amplamente faladas. 2% da população é composta por turcos e outros 2% por sérvios e bósnios. Essas minorias geralmente falam suas línguas nativas. Estatisticamente, 82% da população da Áustria são austríacos que mudaram para o alemão. Ao passear pela cidade, você notará que a maioria das placas nas cidades está escrita em alemão, o que demonstra a ampla disseminação desse idioma. Além disso, os austríacos sempre foram defensores da Igreja e do cristianismo ao longo de sua história. Em relação a isso, pode-se dizer que os austríacos são católicos devotos. De acordo com as fontes, 55% da população do país se considera cristã e católica, outros 5% se consideram protestantes e 25% da população se identifica como não religiosa. Os muçulmanos representam cerca de 8% da população. As demais minorias incluem judeus e adeptos de outras religiões. O que se destaca aqui é que ateus e não crentes representam mais de 25% da população. Assim como seus vizinhos do norte, a República Tcheca, a Áustria, tem um número significativo de não crentes, especialmente entre a faixa etária de 18 a 50 anos. Mudando de informações gerais sobre o país para a vida cotidiana, a capital, Viena, o receberá com uma atmosfera calma e ordenada. Olhando ao redor, você verá pessoas andando de bicicleta para seus destinos, carros passando pelas ruas limpas da cidade sem buzinar e pedestres andando em fila. Em Viena, quase não se encontra lixo no chão. Os moradores o descartam responsavelmente nessas lixeiras verdes. Garrafas de vidro são descartadas em contêineres com tampas verdes e resíduos de papel e plástico em contêineres com tampas amarelas. Viena possui muitos edifícios de valor arquitetônico, cada um demonstrando uma combinação única de estética histórica. A maioria dessas estruturas é meticulosamente construída em branco imaculado e vários tons elegantes de branco, refletindo um charme atemporal. Essas estruturas de séculos de idade permanecem tão perfeitas e majestosas como se tivessem sido criadas ontem. Sua grandeza não mudou com o tempo. Ao passear pelas charmosas ruas de Viena, você encontrará edifícios a cada passo que imploram para serem fotografados. Cada um deles é uma prova da rica herança arquitetônica da cidade. Por exemplo, tal obra-prima existe na Ringstrasse, no centro movimentado da cidade. Este é o prédio do Parlamento Austríaco, considerado com razão um dos edifícios parlamentares mais bonitos do mundo em termos de sua magnífica arquitetura. O edifício foi cuidadosamente construído por um famoso arquiteto dinamarquês no período de 1773 a 1873. Um projeto que durou uma década inteira. Infelizmente, o prédio que você admira hoje não é exatamente igual ao que foi construído naquela época.
O prédio do parlamento foi severamente danificado durante o período turbulento da Segunda Guerra Mundial. No entanto, os resilientes austríacos o restauraram meticulosamente, sem se desviar do projeto original, e o abriram triunfalmente ao público em 1956. Se desejar, você pode tirar uma foto em frente ao prédio, como esta garota asiática, ou ir mais longe e examinar seu interior. Bem ao lado dele, a outra estrutura magnífica, a Prefeitura de Viena. No topo de edifícios e estruturas tão importantes, você sempre verá a bandeira austríaca tremulando. A bandeira da Áustria consiste em listras horizontais, vermelhas e brancas. Segundo alguns relatos, é a bandeira mais antiga ainda em uso, e sua origem remonta ao ano de 1191. Segundo a lenda, esta bandeira representa a cor vermelho-sangue, que cobre o manto do duque austríaco durante um cerco, e a parte branca simboliza a parte intocada no meio. Se você se cansar de apreciar a arquitetura do distrito vienense de Ring, pode fazer uma pausa em uma das áreas de festivais organizadas nos becos da cidade, como essas pessoas, e beber ou fazer um lanche. Observando a atmosfera, pode-se notar que as pessoas não parecem muito tensas ou preocupadas, e funcionários e visitantes parecem desfrutar da sensação de calma que a serenidade traz consigo. Sentado em algum lugar e observando os arredores, você pode inesperadamente ver carruagens puxadas por cavalos e fiacres aparecendo no fluxo de carros. É importante notar que os passeios de carruagem são particularmente famosos em Viena. Esses cocheiros pegam turistas em locais famosos da cidade e os levam para um passeio pela cidade, a cavalo. Eles não apenas os levam pela cidade, mas também dão descrições verbais dos lugares que visitam. Esses passeios de carruagem não são uma invenção moderna. A tradição de carruagens puxadas por cavalos em cidades da Europa Central, como a República Tcheca e a Áustria, remonta ao século XV. Este meio de transporte, que se tornou um símbolo cultural nessas sociedades, traz nostalgia para a Áustria moderna e sustenta aqueles que ganham a vida com o turismo. Embora a maioria dos cocheiros sejam homens, às vezes você pode encontrar mulheres nas estradas. Infelizmente, são os cavalos que suportam o peso principal dessa tradição. As estradas de Viena são projetadas para serem muito funcionais em seu propósito direto. Por exemplo, quase todas as ruas centrais têm ciclovias e calçadas separadas. Se você andar nas ciclovias, poderá ser atropelado por ciclistas que passam como um furacão, colocando em perigo ambos os participantes do trânsito. Os moradores de Viena estão tão orgulhosos da limpeza de sua cidade que não incentivam nem mesmo jogar bitucas de cigarro no chão. Nas ciclovias, você costuma ver recipientes de plástico laranja e cinza, projetados especificamente para bitucas de cigarro. A segurança em Viena está em um nível muito alto. Existem patrulhas policiais em muitos locais importantes da cidade. Essas patrulhas não incomodam as pessoas, a menos que surjam situações anormais, o que permite que moradores e visitantes caminhem pelas ruas com tranquilidade. Algumas patrulhas se movem em carros, outras garantem a segurança em grupos nas esquinas. Viena também oferece muitos serviços automatizados, convenientemente localizados em áreas públicas. Um desses serviços úteis são os dispositivos de pesagem. As pessoas podem facilmente se aproximar desses dispositivos localizados perto de pontos de ônibus e obter informações atualizadas sobre sua massa corporal. Outro serviço vital fornecido para o bem-estar da população são as estações gratuitas de água potável, que são resfriadas de forma original usando energia solar. Nessas estações, você pode encher suas garrafas com água gelada, desfrutando da conveniência como se estivesse comprando em uma loja. O sabor dessa água geralmente supera o da água engarrafada vendida nas lojas, o que proporciona um prazer inesperado às papilas gustativas. Considerando que Viena usa o euro e é uma das cidades mais caras da Europa,
Usar essas estações gratuitas de água fria em vez de comprar água pode levar a economias significativas, especialmente nos fins de semana, quando a maioria dos supermercados está fechada. Você pode pagar a mais se comprar água em quiosques administrados por turcos e pessoas do sul da Ásia, nas estações de metrô. Esses quiosques geralmente vendem garrafas de meio litro por cerca de €1,50, o que pode causar prejuízos rapidamente. Portanto, se você quiser beber durante sua exploração da cidade, é melhor encontrar essas estações gratuitas de água fria nas áreas turísticas para saciar sua sede sem custos adicionais. Além disso, pessoas com cães costumam usar essas estações para dar água e refrescar seus animais de estimação, garantindo conforto a todos durante suas aventuras em Viena. Outra característica de Viena, que é frequentemente encontrada em países árabes, são os pontos públicos de resfriamento com borrifos de água. Apesar do clima mais ameno de Viena em comparação com a Arábia, esses pontos de resfriamento estão disponíveis para uso público. Se você estiver se sentindo superaquecido, pode ficar sob esses jatos de água e se refrescar, o que é um ótimo serviço para os dias quentes de verão. Vamos falar um pouco sobre o aclamado sistema de transporte desta cidade. Em primeiro lugar, o sistema de transporte de Viena funciona de forma clara e eficiente. Se você deseja viajar entre o aeroporto e o centro de Viena, o governo austríaco oferece 2 serviços importantes. O primeiro é o luxuoso e rápido trem urbano City Airport Train, que o levará do aeroporto à cidade em apenas 16 minutos. No entanto, esta opção é um pouco cara, com bilhetes custando €15 por pessoa. A segunda opção é o trem 7, mais acessível, que segue uma rota mais longa por toda a cidade. Os sistemas de metrô e ferroviário da cidade geralmente são um pouco desatualizados e as portas precisam ser abertas manualmente. Bilhetes são necessários para viajar no metrô e na ferrovia, mas não há catracas como na República Tcheca. Isso significa que algumas pessoas podem andar nesses trens sem pagar. Os sistemas de trânsito rápido em Viena são chamados de U-Bahn, e nas estações de metrô você verá placas de cores diferentes. Se você precisar percorrer distâncias curtas dentro da cidade, o bonde é adequado para você. Quase todas as ruas da cidade têm um sistema de bondes, permitindo que as pessoas cheguem ao seu destino sem ter que caminhar. Os bilhetes de viagem única no metrô e nos bondes podem ser caros, custando cerca de €3 por viagem. No entanto, você pode economizar comprando passes de transporte semanais.